Sarça ardente. Como Moisés, pare. Ouça a voz de Deus e obedeça. Sarça ardente. Deus fala através da sua palavra. Pare, ouça a voz de Deus e obedeça. Uma produção da Comissão de Pastoral Bíblica da Conferência Episcopal de Moçambique, em colaboração com as comissões diocesanas da Pastoral Bíblica. Sarça ardente. Evangelho segundo Marcos, trecho número 15. Marcos capítulo 6, versículos 30 a 44. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha feito e ensinado. Disse-lhes então: Vinde, retiremo-nos para um lugar deserto e descansai um pouco, porque eram tantos os que iam e vinham, que nem tinha tempo para comer. Foram, pois, no barco para um lugar isolado, sem mais ninguém. Ao vê-los afastar, muitos perceberam para onde iam, e todas as cidades acorreram a pé àquele lugar, e chegaram primeiro que eles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou então a ensinar-lhes muitas coisas. A hora já ia adiantada, quando os discípulos se aproximaram e disseram: O lugar é deserto e a hora vai adiantada. Manda-os embora para irem aos campos e aldeias comprar de comer. Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmo de comer. Eles disseram-lhe: Vamos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? Mas ele perguntou: Quantos pães tendes? E de ver. Depois de se informar, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que os mandassem sentar por grupos na erva verde. E sentaram-se por grupos de 150. Jesus tomou então os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e dava-os aos seus discípulos, para que eles os repartissem. Dividiu também os 2 peixes por todos. Comeram até ficarem saciados. E havia ainda 12 cestos com os bocados de pão e os restos do peixe. Ora, os que tinham comido daqueles pães eram 5.000 homens. Neste texto, nos é narrado o regresso dos discípulos depois da missão. Este regresso produz nos discípulos a impressão de que a sua missão foi com êxito. Depois de contar tudo o que aconteceu, Jesus convida os seus: Vinde, retiremo-nos para um lugar deserto e descansai um pouco. Este convite é para recolhimento e meditação acerca da missão. Esta atitude de recolhimento é importante para todo missionário, porque ajuda a reavaliar a missão que lhe é confiada. Também, por causa de muito trabalho, às vezes é difícil estar com Deus. Este é um momento oportuno para se encontrar com Deus e recarregar as forças para a missão. Jesus viu uma grande multidão e teve compaixão dela. Jesus atua aqui como o Messias prometido que defende a causa de Deus. A comunidade se vê a si mesma como o rebanho de Deus, sobre o qual Jesus foi estabelecido como pastor.
Jesus é um pastor preocupado com o rebanho. Impelido por sua compaixão messiânica, Jesus se volta uma e outra vez ao seu povo para lhe ensinar, conduzir, alimentar e conservar-lhe a vida. A multiplicação dos pães apresenta um sentido simbólico e muito profundo na missão de Jesus. Jesus se apresenta como o segundo Moisés, que reuniu e alimentou o povo de Israel com um pão vivificante no deserto. Jesus é o Messias, o profeta messiânico prometido. A comunidade cristã deve se reconhecer como o novo povo de Deus, onde se cumpre as promessas antigas. Nesta multiplicação dos pães, Jesus ensina o valor da partilha. Dá-lhes vós mesmo de comer. Partilhar o pouco que temos com os necessitados ou pobres. Ajudar os outros é um sinal de acolher o irmão, de fazer valer a fraternidade, de praticar a hospitalidade. É caridade aos irmãos. Sarça ardente. Como Moisés, pare. Ouça a voz de Deus e obedeça. Sarça ardente. Deus fala através da sua palavra. Pare, ouça a voz de Deus e obedeça. Uma produção da Comissão de Pastoral Bíblica da Conferência Episcopal de Moçambique, em colaboração com as comissões diocesanas da Pastoral Bíblica. Sarça ardente.